Boa tarde. Aula de hoje vamos falar sobre o espaço rural brasileiro, a agricultura brasileira, as causas da agricultura brasileira, a expansão da monocultura de exportação, principais produtos agrícolas brasileiros, estrutura fundiária, reforma agrária, MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e relações de trabalho no campo. Agricultura brasileira. Até 1930, a agricultura principal atividade econômica. Industrialização. A agricultura se torna um ramo industrial. No século XXI, alta concentração da propriedade da terra e sem respeito à natureza. Causas. Colônia, grande propriedade rural, que chamamos de latifúndios. Monocultura é quando apenas uma cultura cultivada numa mesma área, destinada ao mercado externo e mão de obra escrava. Causas. No século XIX, o modelo agrário exportador tinha o café, a mão de obra assalariada livre, que vieram quem? Os imigrantes europeus. 1950, a agricultura passa a depender da indústria. A partir de 1970, a agropecuária é fortemente ligada à indústria, que vira o quê? As agroindústrias. A expansão da monocultura de exportação. A agricultura é atividade primária, fundamental, para alimentação e emprego, da humanidade. Política do governo brasileiro incentiva as culturas que são mais lucrativas no mercado mundial. Temos soja, laranja, café, cana-de-açúcar. Temos também o quê? Outros tipos de culturas, Temos o milho, arroz, feijão. E obter o quê? Uma balança comercial favorável para arrecadar mais dinheiro. O Brasil possui uma das mais extensas áreas agrícolas do mundo. Cerca de 70% não são aproveitadas economicamente, incluindo as áreas de preservação ambiental. Então, as áreas de preservação ambiental, elas são obrigatórias. Cada região tem uma porcentagem. A região nossa de Goiás tem que ter 20% de cada propriedade rural, a área de preservação ambiental. Quando eu falo agricultura tradicional, é sem uso intensivo de máquinas, Ela é voltada para o mercado apenas interno. Exemplo, em uma mesma área planta o quê? Várias culturas. Pode ser plantado arroz, feijão, milho, mandioca e batata. E pode também trabalhar com a área pecuária, criação de animais. O agronegócio é grande crescimento, é a cadeia produtiva agropecuária, produção de equipamentos, serviços e transformações na indústria de alimentos e frigorífico. Expansão das fronteiras agrícolas, mecanização das áreas rurais, entre os pequenos proprietários, porque eles abandonam suas terras pela falta de competitividade com os grandes proprietários rurais, e concentração de terra nas mãos de poucos proprietários. Então, quer dizer o quê? Então, a competição é grande. E o que aconteceu também na nossa região e outras regiões? Vieram as usinas de cana. Então, muitos produtores rurais, como os pequenos, médios e grandes, arrendaram suas propriedades para usina. E devido também, porque antes, uns anos atrás, tinha muito assalto nas propriedades rurais. Hoje ainda tem. Então, o pessoal estava com muito medo de morar na fazenda. Então, eles vieram, para a cidade e arrendaram as suas terras para as usinas. Principais produtos agrícolas brasileiros. Condições naturais. Nós temos o clima, relevo e o solo, Os três tipos são os fatores principais. O clima não temos como a gente controlar, porque temos períodos chuvosos, períodos que ocorrem veranicos, que falta chuva em determinado período, e temos o período também o quê? Seco. Relevo. Temos áreas que são com pouca declividade e áreas que são o quê? Bem inclinadas, E o solo, nós temos solos férteis, solos que não são férteis, solos improdutivos, solos argilosos e solos arenosos. São favoráveis às atividades agrárias. Brasil é líder mundial na produção e exportação de vários produtos da agropecuária. Temos exemplo: açúcar, café, pecuária e soja. Principais produtos agrícolas brasileiros: álcool e açúcar. Cana-de-açúcar é trazido pelos portugueses e hoje é um dos produtos mais importantes do agronegócio nacional.
Maior e mais importante produtor mundial de açúcar e álcool, biocombustível, né, que é feito o etanol. Principais produtores: São Paulo, Paraná, Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco. Principais produtos agrícolas brasileiros: o café, um dos símbolos do país no exterior, depois de cultivado por um século, já representava mais de 40% das exportações. O país é o maior exportador mundial: Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão. Principais produtores: temos Minas Gerais, né, que o sul de Minas tem muita plantação de café, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Bahia. Pecuário, comércio nós temos, entre o comércio de quê? De animais, né? Temos como exemplo bovinos, suínos, bufalinos, são os búfalos, caprinos e ovinos, muares, são as mulas, assininos, jumentos e aves. Extensivo, que eles são criados soltos, né? Em grandes propriedades, sem muitos cuidados com saúde, higienização e com pouco emprego de mão de obra. Exemplo, tem uma criação de suíno extensivo, então são criados aonde? Nos mangueiros. Intensivo é criado em pequenas propriedades, guardado em estábulos, né, com intenso cuidado com alimentação e higiene e empregando grande número de funcionários. São aqueles que chamamos, né, que são criados, animais são criados, por exemplo, as aves nos galpões, os suínos que são nas baias, né, os cavalos também, baia, e alguma vaca de elite também são criadas em baia. Pecuário, maior produtor mundial de carne bovina congelada, né? Nós temos exemplo, um frigorífico grande, né? Que ele trabalha com carnes congeladas, nós temos Friboi. Segundo maior rebanho bovino do mundo, o primeiro é a Índia, né? E o segundo do mundo, o Brasil. As aves e suínos também são bastante importante. A gente vimos hoje supermercados, né? Em açougues, grande quantidade, né, de venda de aves e suínos. O Brasil é o segundo maior produtor mundial, primeiro são os Estados Unidos. É testado como fonte alternativa de combustível biodiesel e é principal produtor Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A soja foi introduzida por migrantes japoneses em 1908, o principal grão do agronegócio brasileiro. Ela também é utilizada em parte de achocolatados, comidas para bebê, alimentos dietéticos, temperos para salada, fabricação de ração animal e outros tipos de derivados. Em 1980, a concentração nos estados do Sul, depois se espalharam para o Centro-Oeste, parte do Nordeste e no sul da Amazônia. 2000 a 2010, a área plantada cresceu 70%. Estrutura fundiária. Então, o que é estrutura fundiária? A fome não é causada pela falta de alimentos e de terras para plantar, mas pelo injusto modelo agrícola e econômico. A expansão da monocultura e mecanização ocorreu conflitos por terras e êxodo rural. O que é êxodo rural? Foi a migração do campo, né, por seus habitantes, podendo ocorrer também das áreas rurais para os centros urbanos. E teve como solução a reforma agrária. Reforma agrária é um processo de democratização da propriedade da terra, isto é, uma nova organização da estrutura fundiária com a finalidade de promover uma distribuição mais justa das terras. O Brasil ainda não foi realizado, pois a terra é um fator gerador de poder e de riqueza, fazendo com que as elites impeçam a reforma agrária. Por quê? Os sem terras, eles querem áreas produtivas. Então, o INCRA, ele faz a divisão das áreas improdutivas. Então, tem aqueles proprietários de terra que não pagam os impostos ou nunca pagou. Então, essas áreas, elas são divididas, né, pelo INCRA para os sem terras. MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É o principal movimento social formado por trabalhadores rurais que reivindica a aceleração da reforma agrária. Eles promovem ocupações provisórias em fazendas improdutivas. Falamos fazendas improdutivas, mas eles ficam mais em fazendas produtivas, com o objetivo de pressionar, né, o governo e denunciar os crimes cometidos no campo pelos jagunços. Então, o que acontece? Os sem-terras invadem as fazendas, né? Tem lugares que eles entram, eles vão destruindo tudo que vê pela frente, coloca fogo em barracões, mata animais, coloca fogo em maquinários, implementos,
teve uma época que eles entraram na Monsanto, né? Aí o que aconteceram? Lá tinha material, né, de melhoramento genético que eles colocaram fogo, destruíram tudo. Relações de trabalho no campo. Boias frias são trabalhadores, né, contratados por determinado tempo, né, por realizar certa tarefa sem nenhum vínculo empregatício, né, e nenhuma garantia de trabalho posterior. O que chamamos de gato é aquele funcionário do latifúndio que é encarregado de procurar e contratar os boias frias. A agricultura familiar é praticada por pequenos e médios proprietários, né, que contam com a mão de obra, principalmente de suas famílias, entre o pai, a mãe, os filhos, os avós. Em alguns casos, se integram ao agronegócio. Então, devagar eles vão crescendo, né, até começar a comprar máquinas, implementos e vão se integrando ao agronegócio. Aqui está o desenho, né, de um boia fria, uma lavoura de cana. Arrendamento da terra é quando o dono da propriedade aluga ou arrenda a terra, no qual quem alugou fica responsável por todos os processos da terra, né? Se você aluga a propriedade rural, né? Então você é responsável pela cerca, pela manutenção de cerca, curral, pela sede, pagando o aluguel em dinheiro ou com a venda em safra, né? Pode ser pago, vamos supor, um exemplo, em sacas de soja, de milho. Parceria, quando o arrendamento se dá pela divisão de parte de produção, né, os meieiros. Então, antigamente era muito utilizado esse tipo de parceria ou por qualquer outra porcentagem acordada previamente. Então, vamos por um exemplo. Então, tinha propriedade rural, né? Então, tinha lá o proprietário, aí ele era meieiro com funcionário, né? Então, ele dava o gado para o funcionário cuidar. Então, ele dava o leite, né? A produção do leite, aí ou o funcionário podia fazer queijo, ou uma área, né, para plantar o milho, aí tem ali uma criação de galinhas, de suínos. Posseiros são indivíduos que invadem e tomam posse de terras particulares consideradas improdutivas, sem possuir o título da propriedade. Então, ele não tem a escritura, né? Então, eles invadem, né, e tomam a posse de terras particulares que são consideradas improdutivas. Isso ocorre muito na região do Norte, Mato Grosso, Bahia, tem muito. E os grileiros são invasores de terras financiados por indústria, né, políticos ou outros empresários, que tomam posse de terras públicas, né, e apresentam falsas escrituras das propriedades. Então, as escrituras elas são falsificadas.